Olá, mais um devocional iniciando e hoje, dia 9 de janeiro, o nosso tema é aquiete-se, aquiete-se. Lá no Salmos 46:10 nos diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Depois, você lê lá todo o Salmos 46, tá bom? Mas esse versículo de hoje é o Senhor falando para mim e para você: aquiete-se, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietai-vos aqui, quando o Senhor diz para mim e para você se aquietar, não é para a gente ficar quieta, em silêncio. Não é simplesmente para você não falar. Aqui ele está falando para mim, para você, é muito mais do que ficar em silêncio físico, ficar mudo, sem pronunciar som. Mas aqui o Senhor pede para mim e para você silenciar o quê? A nossa mente e o nosso coração. Porque muitas vezes eu e você não está pronunciando nenhuma palavra, mas a nossa mente está, acelerada. O nosso coração está ali, pulsação elevada. Então, quando o Senhor fala para mim, para você, aquieta-se, é que a gente precisa aquietar o quê? A nossa mente e o nosso coração. Para que a gente possa o quê? Conseguir ouvir o Senhor. Na calma do silêncio, não diga nada. Ache um dia, um momento, um período do teu dia. Não precisa ser somente à noite quando você vai dormir, não. Porque eu sei que nós, mulheres principalmente, cada pessoa, na verdade, tem um horário que ela consegue ficar sozinha. E você não vai conseguir se aquietar se você estiver com o celular ligado, com a televisão ligada, com criança no seu pé. Não. Para você se aquietar, você precisa estar em um lugar tranquila. Retira um tempo do seu dia para que você possa se aquietar na presença do Senhor. Para que você possa desligar a sua mente, para que você possa pausar o teu coração e para que você possa o quê? Estar sensível à voz do Senhor naquele momento. Porque é muito bom eu e você orar, é muito bom eu e você meditar. Mas quando a gente se aquieta diante do Senhor, a gente consegue perceber os movimentos dele. A gente consegue ouvir por onde ele está vindo. A gente consegue ouvir coisas que ele quer revelar para mim, para você. Coisas que eu e você não consegue se a nossa mente estiver trabalhando e o nosso coração estiver acelerado. Então, quando o Senhor fala para mim, aquiete-se, aquiete-se, é muito mais do que ficar em silêncio, tá bom? Eu quero que você entenda muito isso. Isso é um chamado de rendição ao Senhor. Aquietar é um chamado de rendição, porque ele está no controle. Mesmo quando a vida parece confusa, caótica, mesmo quando você está no meio de uma tempestade, de uma turbulência, ao nos aquietarmos, deixamos de tentar controlar tudo e entregamos a nossa vontade ao Senhor. Então, quando a gente se aquieta na presença de Deus, a gente para de pensar, nossa mente descansa, o nosso coração desacelera e a gente para de tentar fazer a nossa vontade. A gente entrega tudo na mão do Senhor. Quando você descansa, quando você se aquieta no Senhor, você consegue descansar. E quando eu e você para de lutar, a nossa fé começa a crescer. Porque eu escolhi descansar no Senhor. A quietude nos ajuda. Então, eu estar quieto, isso vai ser bom, isso vai me ajudar. A quietude nos ajuda a perceber a força que temos no Senhor. Lembra que esse tema é fortes em Deus? Quando eu me aquieto, quando eu deixo Deus trabalhar, quando eu paro para ouvir a direção do Senhor, para que Ele haja, para que Ele faça, quando eu me aquieto, eu percebo que eu sou forte nele. Porque eu vou estar quieta, descansando no Senhor e Ele vai estar trabalhando para mim. Olha que sério quando eu e você tenta fazer as coisas com a nossa mão.
A gente só fica atribulado, correndo de um lado para o outro, batendo cabeça. A gente não se aquieta, a gente não deixa Deus trabalhar. E agora, quando eu me aquieto, eu vejo que nele eu sou forte, porque eu estarei quieta na presença dele e ele vai estar trabalhando para mim. Então, a verdadeira força, ela é extraída da minha relação com Deus. Quando eu me aquieto, quando eu descanso nele, a minha confiança nele vai fazer com que a minha fé cresça, vai fazer com que eu consiga descansar e ele vai conseguir ser Deus na minha vida, porque eu não vou atrapalhar. É muito importante isso, a gente se aquietar no Senhor. Há um tempo para implorar por justiça e rogar a Deus, mas rios de nossas palavras não nos lavarão. Eles meramente expressam nosso ponto de vista. Minha torrente selvagem de raciocínio é por mais enlameada e perturbada para limpar. Ela apenas agita as coisas e deposita detritos adicionais. Eu preciso extrair minha percepção das águas profundas que têm o poder de refrescar e remover a minha culpa e a minha vergonha. Pause. Reserve um tempo para descansar a sua mente, para descansar a sua alma e para que você possa conseguir ouvir o que Deus está dizendo, o que Ele quer para aquele momento. Isso que eu e você precisa fazer. Descansar no Senhor. Aquietar no Senhor. Quando eu e você, a gente consegue se aquietar no Senhor. A gente descansa a nossa mente, a gente descansa o nosso coração. A gente deixa Deus trabalhar e Ele consegue ser Deus na minha e na tua vida. Porque por mais que eu tente fazer, nada que eu faça vai ser tão perfeito quanto Deus agindo na situação, quanto na minha e na sua situação. Então, quando realmente a gente faz o que a gente precisa fazer, e dá certo, tudo bem, você vai pagar um preço ali. Agora, tem situações que você precisa se aquietar e você precisa saber, ter certeza, confiança plena e convicção que Ele é Deus na sua vida e que Ele vai fazer e que Ele há de se levantar em seu favor. Mas muitas vezes, como eu já falei os outros dias, a gente fica tentando fazer com a nossa mão, com a nossa vontade, com a nossa força. Então, eu preciso fazer o quê? Me aquietar, sabe? Respirar. Preciso parar e observar o que é que eu tô fazendo com aquela situação ou com aquele momento. Então, aquietar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso parar. Não apenas de fazer tarefa de casa, trabalho, não apenas de fazer alguma coisa ministerial ou espiritual, mas eu preciso o quê? Esse aquietai-vos é descansar. Descansa. E saibam que eu sou Deus. Quando eu descanso, eu paro para prestar atenção na voz de Deus, tá? Quando eu reservo um tempo, um horário para mim, só meditar. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir o Senhor cantando para mim. Eu estou no meio de uma tribulação. Estou no meio de uma situação. Eu quero ouvir. Aí você para, você descansa. E Deus consegue se revelar para você. E Deus consegue se mostrar para você. E você consegue perceber o quê? Que Deus está trabalhando ao seu favor. Porque enquanto eu e você não pararmos e nos aquietarmos diante dele, a gente não vai conseguir ver os sinais que ele dá no meu e no seu dia. A primeira coisa, o primeiro sinal que ele vai derramar sobre você, quando você se aquietar na presença dele, é que ele vai trazer paz no teu coração. Primeiro sinal, ele vai trazer paz no teu coração. E você vai estar o quê? Você vai estar com um monte de problema para ser resolvido, mas você vai estar o quê? Em paz. Aquela paz que excede todo o entendimento.
Aquela paz que fala, eu não vou fazer nada porque eu sei que Deus vai se levantar em meu favor. Aquela paz que você não vai precisar agir, porque Deus vai trabalhar para você. Deus vai trabalhar por você. Então, nós precisamos nos aquietar e reservar um tempo para ouvir o que Deus está falando. Não é desligar o pensamento, é desacelerar o coração. Se preocupações e pensamentos tumultuosos povoam a sua mente no final do dia, você não precisa deixá-los minar sua força e perturbar seu descanso. Isso aqui é aquele caso que nós já falamos esses dias, de nós levarmos todas as preocupações para a nossa cama, para a hora de dormir. Eu não posso deixar que todos os problemas que eu tive durante o dia tire o momento de descanso. Tira o momento de refrigério. Tira aquele momento que eu preciso desacelerar, descansar, me aquietar e para me ouvir a voz do Senhor. Então, tem muitas pessoas que não conseguem desligar a mente. Ela fala, eu não consigo parar de pensar. Então, aí tem aquela outra lição que nós tivemos esses dias também, que é o quê? Então, você precisa o quê? Trocar os pensamentos que tá rondando a tua mente. Se você está pensando em problema, em doença, enfermidade, em dinheiro, começa a pensar nas coisas que Deus já fez. Começa a pensar em tantos livramentos, em tantos testemunhos que você já tem, porque você tem vários. Ou então, nossa, pastora, não lembro, não vou conseguir lembrar. Tá, então vá para a Bíblia. Começa a pensar, meditar nas passagens da Bíblia, nas histórias, nos personagens. Invada a tua mente com esses pensamentos. Não deixa que o inimigo lance pensamento na tua mente, pensamento de tribulação no momento que é para você descansar. O sono é sagrado para mim e para você. A gente precisa dormir, porque se a gente não dormir, se a gente não descansar, se a gente não desacelerar, quando eu e você despertar para o outro dia, nós vamos ter um dia ruim, fisicamente falando. Porque enquanto eu e você tá dormindo, o nosso corpo tá trabalhando. Ele precisa dessa pausa minha e sua para que ele faça alguns processos dentro do nosso corpo, que eu não vou saber falar agora, mas você deve saber que isso acontece, né? Então, quais são o que eu posso fazer, pastora? Então, para mim conseguir me aquietar. Aqui vai algumas maneiras que eu e para você pode fazer e deve fazer para que a gente consiga se aquietar diante da presença do Senhor, tá? Então vamos lá. Reserve um momento de silêncio com Deus. Antes de iniciar suas tarefas, ore e peça a Deus que te acalme o teu coração. Então, reserve um momento de silêncio com Deus. Silencie. Senhor, vai iniciar mais um dia, não sei como é que vai ser, mas eu creio que o Senhor está no controle. Então eu quero desligar minha mente agora, eu quero desacelerar o meu coração, porque eu sei que o Senhor é Deus e eu quero me aquietar, para que o Senhor possa me conduzir, para que o Senhor possa ministrar na minha mente e no meu coração coisas que o Senhor quer que eu saiba a respeito desse dia. Então reserve um momento desse seu dia, do dia de amanhã, ou à noite, quando você for dormir. Vai pra cama, já leva o celular na mão, isso é normal, irmão, a maioria das pessoas. Vai pra cama, leva o celular na mão, não, esquece. Deixa informações, deixa muita coisa que vai roubar o teu momento com Deus, sabe? Reserva um momento pra você. Só você e Deus, respire. Respire, coloque diante do Senhor ali todos os seus medos, todos os seus anseios. Ai, Senhor, hoje eu não tive um dia bom, hoje aconteceu isso, hoje não foi legal, mas agora é a hora que eu quero descansar no Senhor, hoje eu quero me aquietar. E eu quero que o Senhor me fale, me instrua. Ou se o Senhor não quiser falar nada também, o Senhor só fica comigo, mas me deixa sentir a tua presença. Se aquiete na presença de Deus, se aquiete. Medite no Salmos 46. Leia esse versículo. Aquietai-vos.
e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquiete-se. Escuta a voz do Espírito Santo falando para você quando você está no meio de uma tribulação, quando você está no meio de uma situação, sabe? Aquietai-vos. Você vai para a cama, tirou um momentinho ali para você falar com o Senhor, agora aquieta. Aquieta, você já fez tudo. Se você não conseguiu dar conta até a hora que você está indo para a cama, ali é a hora de você se aquietar. Eu escuto o Espírito Santo falando assim para você, aquiete-se, aquiete-se. E saiba que eu sou Deus. Porque ali é o momento da gente se aquietar. Não se deite para assistir a intermináveis repetições de tensões e falhas do seu dia a dia. Acabamos de falar isso. Em vez disso, reivindique um momento de silêncio para estar com aquele que possa trazer a verdadeira paz. Somente ele pode libertá-lo dos pensamentos que desgastam e reabastecer-lhe a alma enquanto você dorme. Então, quando eu e você se aquieta na presença do Senhor, ele vai nos reabastecer enquanto a gente dorme. E quando acordar, você descobrirá que graças ao grande amor do Senhor e às misericórdias é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, quando o Senhor me chamou, porque a gente tem um hábito de dizer que a gente escolheu a Deus, né? Nós escolhemos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, mas a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. A palavra diz também que Ele tem todos os nossos dias escritos no livro da vida. Todos. Ele já sabe da nossa história. Ele já sabe o que vai acontecer esse ano todo. Ele sabe o dia que eu e você vai partir desta terra. E Ele sabe todos os passos que eu e você vai dar. Ele já esteve no nosso futuro. Então, quem é a melhor pessoa para me orientar quanto ao dia de amanhã? Sendo que eu sirvo um Deus que Ele já sabe tudo o que vai acontecer amanhã. Então, por que eu e você precisa se aquietar? Para que eu e você possa ouvir do Senhor direções do que está por vir. Para a gente possa ouvir Ele nos falando de coisas que a gente ainda vai viver. Talvez passos mal dados que eu e você vai dar lá, Ele pode me orientar e te orientar para que a gente erre menos no dia de amanhã. Então, quando eu estou em silêncio na presença, eu encontro força. Não na minha própria força, mas é na força do Senhor. A gente não pode confundir estar quieta com ser fraca ou não querer resolver a situação. Quando eu estou quieta, eu confio no Senhor. A minha fé, ela está ativa e não passiva. Quando eu estou quieta, eu estou ciente de que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Então, estar quieta não é sinal de passividade, mas é sinal de fé ativa. Por quê? Porque quem confia, descansa. Quem descansa, ouve. E quem ouve, obedece. Uma pequena oração. Pai, espero que o sono aquieta minha alma e fale o meu coração. Somente Tu podes parar meus pensamentos acelerados. Dou-te os momentos finais do meu dia em agradecimento pelas novas misericórdias que me reserva pela manhã. Eu sou forte quando estou aquietada e calma diante do meu Deus. Amém? Se aquiete e sabei que o Senhor é o seu Deus. Foi Ele que te chamou e Ele tem um futuro glorioso para você, mas você precisa se aquietar e deixar Ele trabalhar. Amém?